ano de 2022, a psiquiatra Elisa Amaral grava sessões de um enigmático paciente, registrado como paciente 63, que diz ser um viajante do tempo. Aquilo que começa como sessões terapêuticas de rotina se transforma rapidamente num relato que ameaça fronteiras do possível e do real. Uma história que transita entre futuro e passado, que pode ter nas mãos o futuro da humanidade. Essa é a sinopse da série Paciente 63. Oi, gente! Mais uma resenha para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, que me ajuda bastante. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações clicando no sininho para você não perder nenhuma resenha. E também eu aproveito para pedir para vocês me seguirem nas redes sociais que vão aparecer aqui na tela e também sigam as redes sociais parceira aqui do canal, beleza? Agora vamos para mais uma resenha. Paciente 63 é uma audiosérie original do Spotify em português, publicada no formato de podcast, baseada na audiosérie chilena Caso 63, criada por Julio Rojas. A primeira temporada da série no Brasil, ela foi lançada em julho de 2021 e a segunda em fevereiro de 2022. A série é protagonizada por Seu Jorge e Mel Lisboa. Assim que eu tive conhecimento dessa produção do Spotify, eu senti que precisava compartilhar sobre a mesma para todo mundo que eu conheço. Eu senti necessidade de conversar sobre ela e por isso eu optei de hoje fazer resenha sobre Paciente 63. Então vamos lá. Paciente 63 envolve uma trama de ficção científica junto de uma história de amor entre os personagens Elisa, interpretada pela Mel Lisboa, e o Pedro, interpretado por Seu Jorge. O Pedro, ele aparece na vida da Elisa como paciente psiquiátrico e ele afirma que vem do ano de 2062. É isso mesmo, gente. Ele fala que vem do ano de 2062 e que viajou no tempo com o intuito de salvar a humanidade e que a Elisa vai ajudar ele nessa missão. Ele afirma que a humanidade vai se acabar devido a um vírus chamado Pegasus. É isso mesmo, gente. Ele afirma que vai ter outro vírus, que vai ser uma outra pandemia e que dessa vez a humanidade vai se acabar por conta desse Pegasus. A premissa dessa série, ela me remeteu a uma série chamada Além da Imaginação, que é uma série que eu amo de paixão. Eu pretendo um dia fazer vídeo aqui, né, no YouTube para falar sobre ela, mas vai, quem sabe, mais pra frente. É uma série que eu amo muito. Na verdade é um seriado, não é uma série, perdão, tem diferença entre série e seriado. Eu coloquei sobre essa curiosidade lá no meu Instagram, me segue lá se você ainda não seguiu e checa lá nas minhas publicações que tem a diferença entre série e seriado. E Além da Imaginação, ela tem essa pegada de ficção científica, sobrenatural. Você assiste o episódio, você fica ali fazendo questionamentos sobre a vida, né? Mas vamos voltar aqui para essa produção brasileira, Paciente 63, que também me trouxe isso, essa questão assim, eu terminei de ouvir, eu fiquei fazendo vários questionamentos ali na minha cabeça, referente à humanidade. Eu acho que eu tive uma crise de identidade por alguns minutos, mas vamos lá. Teve uma coisa
que me incomodou sobre essa produção do Spotify. Na verdade, é uma coisa pessoal minha. Eu fiquei pensando, por que eu não tive conhecimento dessa série antes? Por que eu não ouvi antes? O tempo que eu acesso o Spotify e eu não tive conhecimento, eu fiquei muito mal com isso. Quando eu vi a data de publicação dela, né? Ela teve a estreia ali no ano de 2021 e eu fiquei... Gente! Eu não fiquei sabendo disso. Será que a humanidade sabe que essa série existe? Ouvir Paciente 63 me trouxe uma nostalgia profunda. Porque eu tive uma recordação de quando eu era criança, acho que entre meus 10, 11 anos de idade, mais ou menos, e que junto da minha mãe ouvíamos um programa de rádio apresentado por Eli Correia. Se você que está assistindo esse vídeo tiver mais de 30 anos, provavelmente tem conhecimento sobre esse radialista, né? E o programa dele, ou no mínimo ouviu falar. E eu, pelo visto, acabei de entregar mais ou menos qual é a minha idade. Mas então, vamos voltar aqui. Eu tive essa nostalgia aí com essa recordação, porque a minha mãe ouvia muito esse radialista, Eli Correia, e ele tinha um quadro, né, no programa dele de rádio, chamado Que Saudade de Você. Ele lia cartas dos ouvintes contando diversas histórias, né? Só que era ele mesmo que fazia a interpretação ali. Tinha uns efeitos sonoros de fundo, mas era ele que lia e fazia a interpretação, ele sozinho. Paciente 63, ela me trouxe essa sensação de ouvir rádio, né? Aliás, essa série ela é como as rádios novelas, né? Porque as novelas elas começaram pelas rádios e ali a coisa foi evoluindo, foi passando para televisão, que a gente já sabe. Hoje a gente tem aí televisão, internet, né? Tem Netflix, enfim, tem várias plataformas digitais. Mas eu achei interessante uma audiosérie, né? Eu achei interessante porque quem não conhece aquela pessoa que fala assim... Eu não tô com tempo de assistir filme, de assistir série, a minha vida tá corrida. E Paciente 63, ela é uma boa opção para quem ali pega o carro e pega uma estrada ali para ir trabalhar, ou tá viajando, né? A pessoa tá indo viajar, trabalha, passeio, ou a pessoa tá ali fazendo a faxina da casa dela, ela não pode acompanhar a série porque ela tem os afazeres de casa, ela tem muita coisa. E Paciente 63, ele é uma excelente opção para isso, né? E por isso que, assim, me remeteu a essa coisa da rádio. E eu gostei muito dessa experiência de acompanhar uma série através de áudio, porque ela ali ativou as minhas imaginações. Na verdade, como ler um livro também, né? Você lê um livro e você tem que imaginar o acontecimento de tal cena. E ali, audiosérie também é a mesma coisa. Mexe com o imaginário, né? Faz você imaginar a feição dos personagens, todas essas coisas. Retomando a trama da série, aí temos o Pedro dizendo que é um viajante do tempo, e dessa maneira ele consegue, sim, gente, ele consegue convencer a psiquiatra dele disso. Ela acredita que ele é um viajante do tempo, que ele está ali para salvar a humanidade, que ela faz parte desse plano, dessa missão, e ele consegue convencer ela apenas conversando com ela ali durante as sessões, né? Ele vai afirmando e ele vai contando coisa da vida dele, respondendo as perguntas dela, vai falando o que acontece ali com a humanidade. E assim, ele não só convence a Elisa, ele consegue convencer o espectador também, ou seja, você que é o ouvinte. Porque eu fui ouvindo ele, eu fui me convencendo, eu fui acreditando nele, né? Eu já me apeguei ao personagem dele, assim, acho que logo ali no segundo episódio, o Seu Jorge, ele fez um trabalho maravilhoso. A voz dele, na verdade, gente, a voz do Seu Jorge é perfeita, né? Vamos combinar, estamos falando do Seu Jorge. Mas ali na série,
a gente sabe o artista que ele é ali, como músico, como ator, que já gravou vários filmes, séries aí. E ouvir a voz dele aí nessa audiosérie é gostoso demais, eu adorei. A Mel Lisboa também. Gente, ela fez um trabalho perfeito, a voz dela tá maravilhosa, enfim. Os dois, eles fizeram muito bem. Eles conseguiram colocar emoção, porque a ferramenta que eles tinham era a voz. E eles conseguiram colocar emoção sobre os personagens, né? Através da voz deles, você pega todas as emoções dos personagens. Eu, pelo menos, eu tive essa experiência e fiquei sentindo ali, é como se estivesse acontecendo comigo. Uma hora eu me vi ali tendo as emoções do Pedro e uma hora tendo as emoções da Elisa. E teve duas coisas de extrema importância que elas são citadas na série. Uma é a pandemia da Covid-19, ela é muito falada, porque ela tem relação ali com o Pegasus, né? E uma outra situação que foi citada, a teoria do efeito Garnier-Mallet. Essa teoria, ela é do físico... Atenção aqui que eu quero falar o nome dessa pessoa corretamente. Essa teoria é do físico Jean-Pierre Garnier-Mallet. Eu acho que eu falei o nome certo dele. Se eu falei, eu mereço aplausos. Errou! Então, eu pesquisei sobre essa teoria, mas para que vocês entendam melhor, eu faço uma indicação. Após esse vídeo, eu vou deixar um link nos comentários que dá acesso a um vídeo aqui do YouTube mesmo. Tem um rapaz explicando sobre essa teoria. E das minhas pesquisas, eu achei que esse vídeo foi uma das melhores explicações para mim entender melhor. Mas a teoria, ela também é explicada na série, né? É bem explicada ali, porque eu fiquei curiosa e fui pesquisar, que quis informações a mais. Mas por que é importante falar sobre a teoria do Garnier-Mallet? Porque ela é a justificativa, ela é a explicação que faz o personagem Pedro se conectar com a Elisa. Essa é a justificativa dele ter ido para 2022 e ter se encontrado com a Elisa. Vou aproveitar e fazer uma observação. Como foi falado ali no começo, a série ela tem 2 temporadas, 10 episódios cada uma, e cada episódio ele tem duração de 15 minutos, cada um deles. Os que ultrapassam um pouco isso são tipo os episódios finais de cada temporada, então assim, dá pra ouvir tranquilo, né? São episódios curtos, mas assim, são episódios curtos e eles são... como é que eu posso usar a palavra? Certeiros, né? Eles são precisos, não tem enrolação, é direto ao ponto. E a série, ela faz a gente se emocionar, ela faz a gente ficar ansioso, a gente fica ali com o dilema de um possível, impossível romance entre os personagens, né? Porque tem muitas questões ali que, né, entre eles, que ao mesmo tempo que parece que é a favor do romance deles, ao mesmo tempo não é. São coisas assim confusas. E junto desse romance a gente tem ali a trama, a causa da salvação da humanidade. Você fica se perguntando, eles vão conseguir salvar o mundo? Eles vão conseguir salvar a humanidade? E a série, ela vai tendo cada reviravolta e faz você ficar sem reação, assim. Talvez quando eu tinha uma teoria, eu ia ouvindo, aí eu criava uma teoria e falava, quer ver? Quer isso? Quer não sei o quê? Eu não adivinhei nenhuma vez. Sempre quando vinha reviravolta, era uma coisa que eu... Caracas! Eu não imaginava, eu não esperava por isso. E... eu quis falar dessa série, gente, pra vocês sem spoilers, né? Não falei muito de acontecimento, de detalhes, qual é o final. Porque, assim, a experiência que eu tive com ela foi muito boa. E eu espero que, se você ainda não ouviu,
para quando você ouvir, você ter essa experiência. Então, se eu der um spoiler aqui, você já vai sabendo e talvez a emoção não vai ser a mesma, né? E então, eu espero que você vivencie também. Eu quero aproveitar aqui agora fazer algumas observações, né? Que minhas, pessoais também, que eu fui pesquisar, porque assim que eu ouvi Paciente 63, eu fui fazer uma pesquisa ali na internet e para ver resenhas, né, críticas, encontrei até entrevista com a Mel Lisboa e o seu Jorge. Então vou fazer umas ressalvas aqui, umas observações, na verdade. Sobre os efeitos sonoros da série, eu gostei bastante, né? Porque a gente não tem somente as vozes, a gente tem o arrastar de uma cadeira, os passos da Elisa pelos corredores do hospital, o clique que ela tem ali ela tem um gravador, ela sempre grava, não só as sessões dela. A Elisa, ela tem um costume que é gravar tudo que ela fala ali, os pensamentos, as coisas dela, as ações do dia, ela grava. Então você ouve o clique do gravador, você tem o som do isqueiro acendendo um cigarro. Eu aconselho, quando ouvir essa série, você ouça com fones de ouvido para a experiência ser melhor. E era engraçado que eu tava com fone de ouvido assim, fazendo meus afazeres, e quando eu ouvi um som, né, às vezes era de um pássaro, às vezes era de uma cadeira, era o gloob-gloob de um... Gente, como é o nome daquele objeto, senhor? Filtro de água. De um filtro de água. E às vezes eu olhava assim pro lado procurando o barulho, né? Porque parecia que estava acontecendo ali comigo. Então eu aconselho a ouvir de fone de ouvido. Outra coisa, quando eu pesquisei sobre a série, que eu encontrei ali entrevistas com a Mel Lisboa e seu Jorge, e uma dessas entrevistas, a Mel revela que eles não gravaram juntos. Eu fiquei assim, como assim, gente? Coisa que eu achava que eles estavam no mesmo estúdio, porque a primeira temporada, ela teve estreia em julho de 2021. Então, não sei exatamente a data de gravação, quando eles começaram, ela foi pro Spotify em julho de 2021, mas com certeza eles gravaram antes disso, porque teve parte de edição e tudo. Então, a gente até tem ainda, mas tá ali, vamos dizer, controlado, mas tem a questão da Covid-19, da pandemia, então eles não puderam gravar juntos por isso. Já a segunda temporada, que estreou esse ano, no começo do ano, mas eles também não se reuniram por causa que a agenda deles não estava batendo. Então, eles gravaram separados e a Mel gravou a parte dela sozinha. E para ela conseguir gravar a parte dela, ali ela usou como apoio o material da produção chilena, que eu informei no começo do vídeo, né? Que é a série brasileira, na verdade ela é uma tradução ali de uma série chilena que também é em áudio, chamada Caso 63. Eu achei interessante porque ela falou que ficava com o fone ouvindo o personagem falar em espanhol e ela respondia em português para poder gravar. E ali depois o seu Jorge gravou com, né, o trabalho que ela já tinha feito ali, e depois eles fizeram a edição. Eu pesquisei se haveria uma terceira temporada, porque a segunda, ela termina de uma maneira, pelo menos pra mim, ela terminou de uma maneira e ela me deixou duas interpretações. Uma, esse foi o final de tudo. Beleza. Segunda não, esse não é o final, eu quero entender como isso ocorreu, né? Tem que ter uma terceira temporada, eu quero saber o que aconteceu com o tal personagem, né? Ela dá fica subentendida ali que, tipo, não é o fim. Só que eu não achei certeza de uma terceira temporada. Eu vi alguns sites especulando, mas não tem certeza de nada. E como foi citado, né? Paciente 63 é uma produção baseada em Caso 63, que eu acabei de citar, é série chilena, criada por Julio Rojas,
Eu vou ouvir essa produção também, que como eu estudo espanhol, eu me interessei bastante, já coloquei na minha lista para ouvir a versão em espanhol. E dessa maneira eu descobri que o Julio Rojas, ele tem outras audioséries ali no Spotify e as premissas delas são muito interessantes. Então, eu gostei bastante. Eu acredito que a Caso 63 vai me... Mesmo que agora eu já sei toda a história e o final dela, mas ainda assim eu quero ouvir na versão em espanhol, ver como é a atuação dos atores, né? Dessa produção chilena. É isso, gente. Essa é a série Paciente 63. Eu vou finalizar esse vídeo aqui dando um conselho. Sim, é um conselho, não é só uma dica. Vá ouvir Paciente 63. Por favor, ouça Paciente 63. Ah, mas Mary B, eu não sou assinante do Spotify. Você pode ouvir a série de graça, gente. É isso mesmo, de graça. E eu aviso que não é nenhuma propaganda pro Spotify. É porque é uma indicação muito boa, então eu preciso dar essa informação. É de graça. A diferença ali é que você vai ouvir, talvez com algumas propagandas, mas ainda assim você vai conseguir acompanhar toda a série, né? Então vale muito a pena. E para você ouvir, eu vou deixar o link, né, na descrição do vídeo do Spotify, que dá acesso à série para ficar mais rápido de você ouvir. Eu peço para você que já ouviu Paciente 63 comentar o que achou, o que você achou da série. E você que ainda não ouviu, eu pergunto, eu atiçei sua curiosidade? Responde aí nos comentários para mim. Quem sabe aí, mais pra frente, eu não faça um vídeo com spoilers para debatermos juntos, né? Vamos ver como que vai ser daqui pra frente. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, curtido essa resenha. Eu vou pedir mais uma vez para você curtir o vídeo se você ainda não curtiu, deixou só agora pro final. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, me ajuda aí no YouTube. Clica o sininho aí para você não perder nenhuma resenha. Então é isso, gente. Até a próxima sexta-feira e tchau!